Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Kabbalah na Prática, inspiração semanal. O seu momento da semana para descobrir os maiores segredos da sabedoria milenar da Kabbalah para você construir uma vida feliz de verdade. Eu quero agradecer a presença de vocês, para cada um que vai assistir essa live ao vivo, para quem vai assistir essa live gravada. O comecinho da semana é sempre aquele momento onde a gente coloca a nossa consciência alinhada com o que está acontecendo na semana, qual que é a energia disponível para que a gente possa elevar nossa consciência. Então, eu vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje. A gente vai falar sobre Tzav e a gente vai falar sobre como fazer o tempo ser o nosso melhor amigo. Então, para quem já está acostumado aqui com inspiração semanal, vocês já me conhecem. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Yael Cayenne, eu sou professora de Kabbalah, tenho 10 anos de experiência já nesse caminho, dando aulas, ensinando Kabbalah para outras pessoas, e eu sou completamente apaixonada em fazer isso. Muitos de vocês aqui já me acompanham, então não tem como eu não comentar nada a respeito, né? Eu tive agora uma semana muito especial, muito importante da minha vida, e eu fiz o máximo possível para compartilhar com vocês, fazer com que vocês fossem parte desse momento muito importante da minha vida, que foi o momento do meu casamento. Então, no dia 17 de março, há uma semana e 2 dias, aconteceu o meu casamento, e logo na semana seguinte, a gente tem uma série de bênçãos que acontecem logo todos os dias. Então se chama Sheva Brachot, que são as 7 bênçãos. Então são 7 dias com 7 bênçãos a cada dia, e é muito poderoso esse momento, não só do dia do casamento, a preparação do casamento, os 7 dias na sequência são muito poderosos para que a gente possa solidificar esse relacionamento, né? E para que essas duas almas que agora, na verdade, depois do casamento cabalístico, a gente se torna uma alma. E durante esses 7 dias, é como se a gente estivesse realmente solidificando e trazendo essa nova alma que foi criada espiritualmente num nível muito mais elevado do que o físico, para que a gente vá trazendo e manifestando o potencial dessa união, né, desse relacionamento, dessa nova alma que se forma agora como uma nesse mundo físico. Então foi uma semana muito intensa. Eu achei que ia conseguir continuar com o ritmo com vocês na semana logo depois da cerimônia, né, do casamento, mas não consegui. Então, tô aqui também trazendo o que aconteceu, que essa semana a gente não teve live na semana passada, foi impossível fazer live com vocês, mas agora a gente tá de volta. E agradecer cada mensagem, eu recebi muitas mensagens de vocês, meu direct tá cheio de mensagens, uma mais linda que a outra, e eu vou responder a cada um de vocês. Não consegui ainda responder a todos, porque realmente foi impossível. Foram muitas mensagens e muito lindas. Eu fiquei muito surpresa com todo o carinho de vocês, né? O quanto vocês queriam fazer parte desse momento e o quanto a gente também fez de tudo para compartilhar com vocês esse momento. Quando a gente fala de um casamento, né, um relacionamento na Kabbalah, esse casamento ele não é apenas sobre os noivos. O casamento é sobre o potencial que aquelas duas almas agora que estão se tornando uma tem para compartilhar com o mundo à sua volta. Então é como se fosse literalmente uma nova vida que se forma. Existia a minha vida separadamente, né? Embora eu tava com o Dudu já há muitos anos, para quem me acompanha há mais tempo sabe, é um relacionamento já de 10 anos, né, que a gente tá juntos, mas de uma vida onde a gente estava, lógico, né, caminhando, crescendo juntos, mas eu tendo a minha vida, ele tendo a vida dele, no momento que você une essas duas almas, é uma nova vida que se forma, que está comprometida com um novo formato, com uma nova maneira de viver, com novas responsabilidades, e são responsabilidades para além dos dois,
né? A visão da Kabbalah para relacionamento é literalmente o que agora essas duas pessoas juntas são capazes de realizar 2 vezes mais, porque agora eles estão juntos, né? Para que o mundo se torne um lugar melhor, para que a gente possa servir a nossa sociedade, as pessoas que fazem parte do nosso entorno, amigos, familiares, da melhor forma possível. Então, eu acho muito bonito tudo isso, é muito inspirador e a gente fez realmente ao longo de toda a preparação, durante o casamento, durante os 7 dias, né, do Sheva Brahot que eu falei pra vocês, a gente fez o máximo possível pra estar com a nossa consciência conectada com a de vocês, com os meus alunos, né, quem já faz parte dos cursos do Instituto, amigos antigos, né, quem fez parte da minha jornada na Kabbalah, familiares, seguidores, enfim, para nós, todos vocês são muito importantes, para que a gente possa compartilhar a luz desse dia, para que eles realmente não fiquem só com a gente, né, para que a luz dessa união possa se expandir para o maior número de pessoas. Então, pessoal, queria começar nossa live falando disso, porque eu sei o quanto todos vocês que me acompanham mais, me mandaram mensagem, queriam me ouvir também falando sobre isso, né? Então, é realmente muito especial essa visão de relacionamentos na Kabbalah. Bom, além disso, a gente está, então, voltando aqui à nossa programação, ao nosso cronograma normal da semana, né? A gente começa sempre a semana com a consciência, qual que é a energia da semana em si, né? Então, na Kabbalah, a semana sempre começa no sábado à noite. Não sei se vocês sabiam disso, mas a semana começa no sábado à noite. E por que no sábado à noite? Porque na Torá existe uma passagem que fala Vayhi Erev, Vayhi Boker. Primeiro foi noite e depois foi dia. E na nossa vida, quando uma criança vem ao mundo, por exemplo, é a mesma coisa. Antes dela vir para a luz, ou seja, dela vir para esse mundo onde ela vai poder enxergar e fazer, né, ver tudo que está lá fora, antes da clareza, vem o ocultamento, vem essa escuridão. O que é essa escuridão? O bebê está dentro da barriga da mãe. Antes de uma semente se tornar uma planta, se tornar uma árvore, o que acontece com ela? Ela fica embaixo do solo, escondidinha, oculta. Então, primeiro vem esse processo de escuridão para depois vir a vida. Esse é o processo de nascimento de qualquer coisa. E assim acontece também com uma ideia. Primeiro, uma ideia está na nossa cabeça e a gente inicialmente fica confusos em relação a essa ideia. Como é que eu vou manifestar ela? Como é que isso vai acontecer? E eu não sei. E a gente pensa. Então, é como se aquela ideia ela ainda está num lugar que não é claro. E aí a gente vai trabalhando naquele pensamento até que a gente consegue trazer da ideia para a realidade através das nossas atitudes. Tudo de acordo com a Kabbalah que venha a vir para a vida começou antes em um processo de ocultamento. E a nossa parte como seres humanos é trazer as ideias, manifestação, criatividade, realização de um lugar de ocultamento para um lugar de clareza e manifestação. O potencial do ser humano, então, é a gente se reconhecer como agentes de criação. Nós trazemos as coisas de um estado potencial para um estado manifestado. E o dia, então, ele começa na Kabbalah seguindo esse mesmo raciocínio. A gente começa o dia com o pôr do sol, então o dia começa do pôr do sol, vamos supor, hoje, agora, 8h30, 8h40, né, da noite, quando a gente tá fazendo essa live ao vivo, esse momento, eu tô começando o dia de amanhã. Então, a verdade é que hoje já é terça na Kabbalah. A partir do pôr do sol da segunda-feira já é terça. E a terça-feira vai até o pôr do sol da terça. E aí, a noite da terça-feira já é quarta-feira. Entenderam o raciocínio? Então, por que é importante vocês saberem disso, né? Por que eu tô trazendo esse assunto para vocês? Porque quando a gente vai estudar espiritualidade, né, de acordo com os conhecimentos da Kabbalah, a gente vai entendendo que
todas as coisas dentro dos nossos estudos e de um caminho espiritual cabalístico são simbologias para ajudar a gente a se entender no nosso potencial, para ajudar a gente a estar alinhado com as energias desse mundo. Então, as coisas que nós fazemos quando nós somos alunos de Kabbalah, quando a gente está nesse caminho, não são baseadas em religiosidade, não são baseadas em tradições, não são baseados em rituais por si só, o ritual pelo ritual. Tudo na Kabbalah tem um significado e um objetivo de alinhar a gente. Alinhar a gente com o quê? Com a nossa alma, com o nosso Criador, com uma forma equilibrada, uma forma que seja harmoniosa da gente viver a nossa realidade. Então, a gente começou a semana no sábado à noite, e aí a gente tenta fazer sempre a live o mais próximo desse momento do início da semana, para que a gente tenha tempo durante a semana toda para trabalhar a nossa consciência, para equilibrar a nossa energia, através do quê? De uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos: sabedoria, conexão e prática. Se você quer ser um aluno de Kabbalah, você, pelo menos dentro do caminho que eu acredito, né, a forma como eu ensino os meus alunos sempre, a maneira como eu aprendi com os meus mestres de Kabbalah, é fundamental que você tenha o conhecimento, mas que esse conhecimento ele não pare apenas no seu intelecto. Esse conhecimento ele precisa transbordar do intelecto para onde? Para o teu coração. E como é que você faz isso? Através de conexão. Conexão é o que eu falo sempre para os meus alunos, que são formatos de meditações, de orações. É um momento de introspecção mesmo. Quando você para de racionalizar, você abre um pouco mão do controle do entendimento e você traz para o coração. E a prática é quando você tira da mente, tira do coração e vem para a ação. A prática é quando você aprende algo na tua semana, você aprende um conceito espiritual, você aprende uma maneira nova de pensar e ela te inspira, ela tocou você, ela fez sentido para você. Não adianta mantê-la dentro de você, ela precisa transbordar nas suas atitudes, na maneira como a gente lida com as pessoas, na maneira como a gente vai lidar com os desafios que vão aparecer na nossa vida, na forma como a gente vai trabalhar, como a gente vai usar o nosso dinheiro, como a gente vai começar o nosso dia, né? Então, a Kabbalah, ela é fascinante porque dentro da metodologia do Kabbalah na prática, né? Com os anos, né? São 15 anos que eu tô no caminho da Kabbalah e são 10 anos ensinando a Kabbalah, enfim, né? E uma das coisas que eu percebo é o quanto que esse trio é fundamental. E por isso eu bato tanto na tecla dos meus alunos, né? Falando sempre com os meus alunos nos cursos, nas aulas, e não só falando com eles, mas dando recursos, né? Porque às vezes a gente fica perdido em como trazer sabedoria, conexão e prática. Como que se faz isso? Se faz isso com ferramentas, se faz isso com sugestões, convites para que vocês possam saber o que fazer com aquele conhecimento, né? Como que eu vou colocar isso em prática? Então tem exercícios, tem reflexões para a semana e por aí vai. E essa mesma metodologia que eu aplico nos cursos, eu trago para vocês aqui dentro das lives do Inspiração Semanal. Claro que num formato diferente, porque aqui é uma live, então eu não consigo dar material de apoio, passar slides, né? Não tem uma estrutura de começo, meio e fim como um curso tem. Aula 1 que está conectada com a aula 2, com a 3, com a 4, com a 5, com a 6, né? É um formato diferente, mas a metodologia continua a mesma, que é o quê? Trazer para vocês o conhecimento do que você precisa praticar na tua semana e trazer sugestões para que você possa trazer para o teu coração, através de orações e meditações, aquilo que a gente está estudando. Então, como é que a gente pode entender e usar a energia dessa semana a nosso favor? A gente vai falar sobre isso agora. A Parashá dessa semana se chama Parashat Tzav. E Tzav fala sobre o templo sagrado. Eu tenho falado disso, a gente mudou de livro, então agora a gente acabou de entrar em Levíticos. A gente terminou o livro passado no Shabat passado, que foi no sábado, né? E agora a gente tá em Levíticos. E Levíticos é um livro que vai falar muito sobre templo sagrado, embora a gente já tenha falado nas últimas parashás da semana do livro anterior, a gente vai de novo agora falar sobre isso. Só que, em especial, na parashá de Tzav, a gente tem uma história que
fala sobre o Criador conversando com Moisés, pedindo para que Moisés falasse para Arão, que falasse para os seus filhos sobre como deveriam acontecer os sacrifícios no templo sagrado. Então, a gente vem falando de templo sagrado, acho que foi o tema das minhas últimas lives, 2, 3 lives, só que algumas histórias parecem se repetir, parece que eu tô falando da mesma coisa, né? Vou falar de templo sagrado de novo. Mas, se vocês observarem as lives anteriores, cada uma delas tem um ensinamento completamente diferente e complementar do que isso significa. O que significa o templo sagrado? O que significa a gente trazer esse conceito do templo sagrado para a nossa vida? E o tema que a gente vai abordar na nossa live de agora, né, de hoje, é sobre como fazer o tempo ser o nosso melhor amigo. E aí eu pergunto para vocês, né? Às vezes você sente que o tempo é seu melhor amigo? Ou parece que o tempo tá passando rápido demais? Ou você sente às vezes que o tempo, ele é seu inimigo, você tem muito mais coisa para fazer do que o seu tempo te permite, né? Como é que é a tua relação com o tempo? Aproveita para compartilhar comigo aqui nos comentários da nossa live, para eu entender um pouquinho como é que é esse recurso na sua vida, né? Porque o tempo é um recurso. Então o tempo, ele faz parte da vida do ser humano. O tempo, ele possibilita muitas coisas, mas ele também limita muitas coisas, não é assim? Você tem um tempo de vida, você tem um tempo de dia, você tem um tempo da semana. A gente foca na Kabbalah, cada semana tem um tempo para você ter um foco no seu desenvolvimento espiritual, não é isso que a gente fala aqui? Mas, então, o tempo ele pode ser limitante, mas ele também pode ser um veículo de manifestação de uma série de coisas. E olha só, a Alessandra tá falando, né? Precisava de mais 24 horas. A Adriana, alguns dias, X ou H, acho que é mais horas, não sei se é isso que você quis dizer. Mas realmente, né? Quando a gente pensa no tempo, eu acredito que muitos de nós sentimos isso. A Lu tá falando, Lúcia querida, se estou muito presente no momento, eu consigo congelar. Se eu tô numa rotina sem priorizar muito, passa muito rápido, né? Então você vê como o tempo, ele, ao mesmo tempo que são as mesmas 24 horas de um dia, para algumas pessoas, essas 24 horas sobram, que nem a Adri tá falando, é suficiente, o meu tempo é suficiente. Para outras pessoas, o tempo pode passar rápido demais. Para outras pessoas, o tempo tá passando devagar demais. Então, ao mesmo tempo que o tempo é o mesmo, ou seja, são as mesmas 24 horas, percebe que para cada pessoa, o tempo é experimentado de uma maneira. Tem dias que a gente tá tão envolvidos, né, com as coisas que a gente tá fazendo, a gente tá tão felizes com as coisas que a gente tá realizando, que o tempo passa voando. E tem outros momentos que o tempo, ele pode parecer eterno. São coisas que você tá ali, você tá cansado, você não queria estar fazendo, e aí parece que demora muito mais do que realmente tá demorando, parece que o tempo não passa. E tem momentos, curiosamente, né, eu tava pensando, até postei um story agora, que foi a foto do nosso casamento, e teve um momento, pra quem não sabe, na cerimônia do casamento cabalístico, nós ficamos 7 dias sem se ver e sem se falar antes do casamento. Então eu e o Dudu, a gente não se viu, não se falou de jeito algum durante 7 dias. E aí nesses 7 dias é muito interessante porque a energia, né, pré-casamento, ela é muito intensa, são muitas coisas, muitos detalhes finais, e a gente teve que correr com o tempo, porque minha avó veio dos Estados Unidos, ela mora fora do Brasil, né, e essa veio pra São Paulo aqui, por conta de algumas coisas que ela precisava fazer, resolver aqui no Brasil e tudo mais. E aí a gente falou, vamos aproveitar essa vinda, né, da minha avó no Brasil pra gente fazer o casamento antes do que a gente tava planejando, porque nem sempre minha avó vem, ela já tá numa idade um pouquinho mais, né, avançada, nem sempre é confortável pra ela vir sempre pro Brasil. Então a gente falou, vamos acelerar aí o tempo pra fazer acontecer esse casamento. Então, de uma maneira muito intensa, em 3 semanas a gente organizou tudo, e ao mesmo tempo você
olha pra isso, não dava nem pra acreditar que a gente conseguiu resolver tanta coisa em tão pouco tempo e que a cerimônia foi tão incrível e tão maravilhosa, muito melhor do que a gente poderia pensar e imaginar. Eu desejo que, assim, essa seja a energia que vai chegar em todos vocês, no casamento de todos aqui, pra quem já é casado, que tem uma renovação, pra quem ainda não é casado, que esse seja essa seja a sua experiência também, né? Que seja muito melhor do que vocês pensam, muito melhor do que cada um aqui espera. Esse é o nosso desejo. Então, teve um momento, depois de 7 dias que a gente não se via, que quando o Dudu chegou pra me encontrar, ele tava, antes da cerimônia, ele faz alguns rituais em uma sala separada da que eu tô, e eu também, né? Então, cada um tem ali o seu momento, onde tem algumas orações, algumas bênçãos, algumas meditações que a gente fica fazendo. E aí ele chegou pra me encontrar. E naquele momento, a gente pegou, assim, na mão do outro, e é super bonito, ele levanta o véu, ele vê que eu tô ali mesmo, tem toda uma consciência espiritual, né, cabalística, que é realmente um encontro de almas. E parece uma coisa tão simples, né, você pegar na mão de uma pessoa que você conhece já há 10 anos, a gente tá juntos, né, que eu tocar na mão e você sente que aquele tempo foi eternizado. É como se aquilo parece uma coisa tão simples, é o momento em que no momento que a gente se viu depois de 7 dias sem se ver, e aquele é o momento que parece que ele simplesmente nunca acabou. São momentos de conexão, né? E talvez eu tô falando de algo que alguns já experimentaram isso, né? Outros não ainda, mas tem momentos na nossa vida que parece que se eternizam, né? Tá, é lindo mesmo, né? Tenise, que bom que você tá aqui, querida. Lilian também, amém, é isso aí. São esses momentos na nossa vida que eles são eternizados, parece que eles não têm um começo, um meio e um fim. Eles simplesmente representam algo muito maior do que nós. E dentro de todo esse pensamento, né, do tempo que a gente tá falando aqui, achei muito legal um dos comentários que a Lúcia fez agora há pouco, né, que depende da nossa presença. Quando a gente tá 100% presente, né, o quanto que as coisas, elas têm muito mais potência. Vamos entender um pouco mais sobre isso. De acordo com a Paraxá, né, que é a Paraxá de Tzav. Então, como fazer o tempo ser o nosso melhor amigo? A gente tá falando da construção do templo e especificamente de um comando que o Criador dá para Moisés falar para Arão. Arão era o sacerdote, o sumo sacerdote. E o que o sumo sacerdote fazia no templo sagrado? Ele tinha uma série de funções, ele precisava fazer com que o templo sagrado funcionasse bem. Ele era o grande responsável ali por aquele templo. E o que acontecia no templo? Uma série de coisas, muitas orações e também tinham os sacrifícios. A gente sabe com os nossos estudos de Kabbalah que nada que está escrito no texto da Torá é literal. Então sempre existem as histórias literais do texto e existem camadas e camadas e camadas e camadas profundas de significados espirituais sobre o que está escrito. Então, você olha e fala assim, esse copo aqui é só um copo, né? E o que você tem na sua mão é um copo. Tá, ele é um copo no estado atual dele. Literalmente ele é um copo. Mas o que a gente não vê sobre o copo tem relevância? Do que ele é feito? Né? Quais são os materiais? Quimicamente? Como é que foi o processo? Qual que é a história desse copo para ele chegar aqui? Onde ele foi feito? Como ele foi feito? E, gente, tudo isso, todos esses pequenos detalhes sobre a manifestação de um copo são tão importantes quanto o copo. Porque sem um dos elementos, que foi a forma como ele foi fabricado, o material que ele é feito, que não é vidro puro, não lembro agora o que ele é, mas ele é mais resistente que vidro, esse aqui. E assim, todo o processo por trás, tudo que compõe isso, que é o efeito final, é tão importante quanto o efeito final. Então, dentro do templo sagrado, muitas coisas eram feitas. Uma delas era o sacrifício. Quando a gente fala sobre sacrifício, o efeito final, naquela época, quando existia o templo sagrado, há milhares de anos atrás, sim, aconteciam sacrifícios. Só que quando a gente fala de Kabbalah, a gente entende que esses textos, então, eles estão querendo falar algo a mais para nós. Não é sobre o sacrifício. Hoje em dia, você falar de sacrifício de animal é uma coisa impensável, né, pra nós. A gente evoluiu na nossa sociedade, a gente olha e fala assim, mas é óbvio que absurdo fazer um sacrifício, tipo, de um animal. Quem que faz uma coisa dessa, certo? Ou seja, não é algo pensável nos dias de hoje.
Mas a gente está falando de que um templo sagrado, ou seja, um lugar onde haviam práticas espirituais, acontecia o sacrifício de um animal. Como a gente pode pensar que isso pode ser algo espiritual? E a Kabbalah vem trazendo, o que é a Kabbalah? A Kabbalah é o segredo do texto. Então a Kabbalah vem trazer para nós que esse sacrifício que a gente está falando não é um sacrifício qualquer. A gente não está falando sobre simplesmente sacrificar um animal. Nós estamos falando, na verdade, sobre sacrifícios de nós mesmos. Mas como assim eu vou me sacrificar? Que palavra horrível, né? Nossa, mas pra que eu tenho que ficar me sacrificando? A vida não pode ser mais leve? E a verdade, gente, é que o sacrifício é o que torna a sua vida mais leve. Fica comigo, não sai dessa live, porque não é o que parece. Escuta o que eu tenho pra te falar, tá? Nós temos na nossa vida o nosso tempo. E o seu tempo, ele pode ser investido em uma série de coisas. Dependendo de onde você coloca o seu tempo e a sua energia e as suas atividades, e a sua tarefa, e o seu pensamento e as suas ações, você recebe uma energia de volta daquilo que você está fazendo. Você alimenta o seu tempo de uma determinada maneira. E a maneira como você alimenta esse tempo é o que você recebe de volta da sua atividade. Ou seja, vamos trazer bem para a prática isso? Se você tá num trânsito, parece que é uma coisa completamente desnecessária, você fala, mas que coisa chata, pra que eu tô nesse trânsito, pra que eu vim, sabe, por que eu peguei essa rua, não devia estar aqui, devia ter pegado a rua do lado, e a gente fica nervoso porque tá no trânsito. Só que o trânsito em si, ele não tem poder nenhum sobre a nossa vida. A forma como você passa pelo trânsito vai alimentar a tua experiência. Então, se você tá no trânsito reclamando do trânsito, muito provavelmente seu tempo vai ser desperdiçado. Se você tá no trânsito e você decide ouvir uma live, ouvir um podcast, ouvir um audiolivro, sabe? Ter pensamentos mais construtivos, né? Então, o que vai acontecer com você? Esse tempo que você tá ali fazendo isso vai ser somado à sua vida e vai te trazer energia. Então, as coisas que a gente passa na nossa vida, elas são um reflexo da nossa consciência. A forma como você vive elas são reflexo da sua consciência. Então, independente das situações que a gente está passando, cada dia o universo vai mandando um cenário diferente, uma situação diferente, pessoas diferentes que chegam na nossa vida. E a gente tem a tendência a colocar nelas a responsabilidade das nossas experiências. Mas o mais desafiador e o mais libertador que você pode fazer é entender que as tuas experiências, elas são simplesmente um reflexo do teu estado de consciência. E isso significa que se você, então, vive uma experiência e ela não foi boa para você, isso tá totalmente ligado à maneira como você estava pensando em relação àquilo que você estava vivendo. Vocês entendem isso? Quando eu falo pra vocês que é muito mais libertador viver assim, é que você e eu não temos como controlar o nosso mundo externo. Em que sentido? Talvez você vai pegar uma rua que vai estar com trânsito, mas se você viver esse trânsito dessas 2 quadras de uma maneira construtiva, essa situação vai engrandecer e vai preencher o seu tempo de energia. Mas quando a gente faz as coisas sem consciência, então todas as coisas que a gente faz parece que drenam a nossa energia. Quando a gente sente que o nosso tempo não tá sendo o suficiente. Então a pergunta é, qual é a consciência que eu tô colocando no tempo? Então, às vezes você tem uma conversa com uma pessoa de 5 minutos e 5 minutos são o suficiente para essa pessoa ter um insight que pode transformar anos da vida dela. Então, o tempo depende, a maneira como você vai viver aquela experiência depende da tua presença, que foi o que a Lu falou agora há pouco. Qual é a presença que você está colocando? Qual é a consciência que você tem enquanto você está fazendo as coisas que você faz? A Parashá de Tzav, que fala sobre os sacrifícios no templo, tem algo muito interessante que é dito. É dito que o
sumo sacerdote, ele precisava fazer uma ação todo dia de manhã. A primeira ação do dia dele. A primeira ação. Era pegar as cinzas, primeiro de tudo ele tinha que colocar uma roupa especial. E ele tinha que pegar as cinzas do altar onde os sacrifícios foram feitos. E ele precisava pegar essas cinzas e colocar no canto do altar, em um lugar especial. E os cabalistas se perguntam, se era a cinza do sacrifício, por que a cinza é importante? Então a gente tem duas coisas muito fundamentais para entender que podem transformar a nossa semana e a nossa vida profundamente. A primeira delas é a compreensão do sacrifício e a segunda delas é a compreensão da cinza. Vamos começar com a compreensão do sacrifício. Lembra que eu falei agora há pouco que um sacrifício ele pode libertar a sua vida? O que eu quero dizer com isso? Sacrifício é uma palavra forte, é uma palavra pesada. Eu, para ser sincera, nem sempre gosto dessa palavra. Ela tem que ser muito bem colocada, ela tem que ser muito bem compreendida para que ela nos liberte e não nos aprisione mais. Tem pessoas que vivem fazendo sacrifício. Tem pessoas que vivem para se sacrificar para outras pessoas. E dependendo da consciência dela, se essa pessoa ela não tem um alto valor, se ela não percebe o valor que ela tem, se essa pessoa está o tempo inteiro se sacrificando em uma série de coisas porque ela está fugindo das próprias responsabilidades, ela está fugindo de fazer aquilo que ela veio fazer no mundo. Então o que ela está fazendo? Ela está sacrificando as coisas erradas. Muitos de nós podemos sacrificar o nosso tempo, perder o nosso tempo, matar o nosso tempo com uma série de atividades, pensamentos, sentimentos que roubam a nossa energia, que drenam a nossa energia. E em outros momentos você está ali investindo o seu tempo, você está sacrificando talvez 1 hora de Netflix, sacrificando 1 hora de ficar rolando o dedo na tela do Instagram. Você está sacrificando ali uma comida mais gostosa, cheia de um monte de besteira, que é super ruim para a tua saúde. Você sacrifica algo em prol de ter uma melhor conexão com a tua alma. O sacrifício é o caminho da libertação. Mas de que sacrifício eu estou falando? O sacrifício de algo muito importante na Kabbalah, que são as nossas migalhas. Eu falo sobre isso no KPDE, que é o Kabbalah na Prática Despertar Espiritual. Nós vamos na vida nos acostumando com migalhas. E a gente vai cada vez mais aceitando essas migalhas como se elas fossem o pão inteiro. E aí você tá num relacionamento que, sei lá, hoje eu tava conversando com uma aluna minha da mentoria, e ela tava falando, e aí eu tô num relacionamento há 20 anos, e há 20 anos eu penso em me separar. E aí eu perguntei pra ela, uau, o que você tá sacrificando na sua vida em prol desse relacionamento? Quantas coisas você deixou de fazer? E um relacionamento feliz que talvez você deixou de viver? Talvez a gente não consiga mudar o passado, mas tendo consciência de quais sacrifícios negativos a gente está fazendo, a gente pode começar a escolher sacrificar aquilo que realmente vai aproximar a gente da nossa felicidade. Então, o sacrifício ele precisa ser em prol do quê? Da verdadeira felicidade. Porque existe a felicidade temporária, que é a felicidade de você comer uma besteira, a felicidade de fazer uma fofoca e falar mal de alguém, daquela satisfação ali no momento de você simplesmente falar mal de uma pessoa para você se sentir melhor do que ela, né? Existe a felicidade ali rápida de você ficar mais 10 minutos dormindo. Existe a felicidade rápida de você ter o salário no final do mês de um trabalho que você odeia. Então, existem as felicidades mais rasas e elas fazem parte da vida, mas elas não podem ser a nossa vida. E tem muitas pessoas que vivem aceitando essas felicidades mais rápidas porque elas não estão dispostas a sacrificar temporariamente e ficarem desconfortáveis temporariamente em prol de algo maior. E esse é um grande treino e um grande trabalho de amadurecimento espiritual.
Quando você fala assim, ó, eu vou sacrificar esse prazer imediato que eu tenho aqui, de comer um açúcar, de comer esse bolo, de estar sempre comendo coisas que não me fazem bem, em prol de eu construir no longo prazo uma vida mais saudável, mais equilibrada, quando você toma uma decisão como essa, você vai ter um desconforto. Só que as pessoas, elas querem viver tanto no prazer, que elas acabam aceitando prazeres muito rasos. O prazer do longo prazo é você estar disposto e disposta a passar pelo processo, a sacrificar pequenos prazeres em prol de você viver a sua potência. Para que a gente possa despertar o que eu chamo para os meus alunos nos cursos do super-humano em potencial na nossa vida, você tem um super-humano em potencial, como se ele tivesse adormecido dentro de você. E para que esse super-humano desperte, você precisa estar disposto e disposta a passar por um desconforto temporário. E esse desconforto temporário, às vezes, vai ser você ganhar um salário menor e começar a construir o que você ama para que você possa, a longo prazo, criar a base sólida de você ter uma carreira que te satisfaça, que você compartilhe os seus talentos com o mundo. É o sacrifício, talvez, de fazer uma nova faculdade, se você quer fazer uma transição de carreira. É o sacrifício, às vezes, de você mudar para um apartamento menor, para você conseguir economizar e comprar um apartamento que é o que você deseja, né? Então tem uma série de coisas, o sacrifício então do sabor, os prazeres que a gente está acostumado a ter com gostos intensos, né? Que a gente aprende ao tempo inteiro. Você está recebendo uma série de marketing, uma série de divulgações do hambúrguer, do não sei o que, e você fala, tá, eu não quero esse prazer curto, pequeno, eu não quero essa migalha, eu quero mais, eu quero além. E esse eu quero além é quando a gente desperta a nossa alma. Porque muitas pessoas, elas se conformam tanto com esses prazeres menores que elas acabam não conquistando o que realmente vai trazer a felicidade para elas. Então é um passo no escuro, mas ele é um passo certeiro. Você dizer não para certos prazeres curtos, um relacionamento que você sabe que não é um relacionamento certo para você, mas há 20 anos você sustenta. Você sabe que você queria morar num lugar diferente, ou você queria ter um estilo de vida diferente, mas você fica a vida inteira esperando o momento certo para construir esse estilo de vida. Ao invés de olhar e falar, não, eu não aceito viver mais nenhum ano sem qualidade de vida. Eu não aceito mais viver nem mais um ano sem ser feliz. Eu preciso na minha rotina de atividades que me façam feliz. Então é o momento que a gente dá esse basta, o momento que a gente fala, chega, eu não quero mais o pequeno, eu quero aquilo que é a minha verdadeira bênção. Você vai então estar disposto a abrir mão e falar, eu não vou aceitar menos. Eu pago o preço que for, eu vou atrás daquilo que realmente faz sentido pra mim. E essa semana, a gente tá então entendendo, primeiro, esse sacrifício. O sacrifício como uma visão de libertação. O sacrifício de desejos pequenos para que você possa ter a satisfação maior de estar alinhado com a tua alma. Lembra que no início da live eu falei que tudo que a gente faz na Kabbalah, tudo que a gente aprende na Kabbalah, na verdade, não é algo religioso e nem algo ritualístico ou tradicional. Na Kabbalah tudo tem um sentido, né? Como eu te expliquei pra vocês em relação ao casamento, tudo tem um sentido. Por que que não vê 7 dias? O porquê que coloca um véu? O porquê que esse casamento acontece, eu dou 7 voltas em volta do meu marido, né? Na hora noivo, agora marido. Porque uma série de coisas acontecem. Por que que tem 7 bênçãos durante 7 dias? E é um super trabalho organizar essas bênçãos, é super específico, as pessoas que tem que estar lá, as bênçãos que tem que fazer. Então, assim, são tantas coisas. Por que tudo isso? Por que todo esse esforço? Não era mais fácil só casa e, tipo, vai, simples assim? Sim, mais fácil pode ser. Mas a dedicação, a consciência que a gente coloca, a intenção que a gente coloca faz as nossas experiências. Então, na Kabbalah, a gente entende que o significado que você dá para as coisas tem mais poder, inclusive, do que a coisa em si. Talvez até mais importante do que as 7 bênçãos, ou do que as 7 voltas, ou do que o véu, ou 7 dias sem se ver, e etc. É o porquê de se fazer isso. E o pensamento e a consciência, a tua
consciência, o teu pensamento drena a energia dos mundos superiores para a fisicalidade. Então, o pensamento que você tem, a consciência que você tem, é sim capaz de trazer para o mundo energia. De que energia você tem se alimentado? De que pensamentos você tem se alimentado? Não é sobre o ritual ou sobre a tradição. É sobre como você faz o ritual e a tradição. É sobre a consciência que você tem quando você faz um ritual ou uma tradição. E é isso que torna o tempo o seu melhor amigo. O tempo é o seu maior aliado quando você está presente com a intenção de manifestar a consciência certa. O que é a consciência certa, Yael? É a consciência de alegria, é a consciência de união, é a consciência do amor, é a consciência da coragem. A gente não pode viver só nesse mundo para o nosso umbigo. Por que não pode, Yael? Eu faço o que eu quiser da minha vida. Sim, a vida é sua, você faz o que você quiser. Mas eu não tô aqui para falar sobre você viver a vida que você quer da forma mais livre, sem pensar e sem consciência. O meu papel aqui é contribuir, tanto para você quanto para mim, pra gente nesse caminho, para que a gente viva mais feliz. Para que a gente equilibre a nossa energia, alinhe a nossa energia com a nossa alma e dessa maneira a gente consiga trazer a verdadeira felicidade para o nosso coração. Então não é sobre os rituais, meus alunos me perguntam muito sobre questões religiosas e etc. E no final das contas, não é sobre isso. Eu não vou falar de ritualística sem falar de consciência. Porque a consciência carrega o ritual. É a consciência que eleva o ritual. É a consciência que manifesta o ritual. Seja qualquer ritual que você queira fazer. Porque todos os rituais são importantes. De que ritual você está falando, Yael? O ritual de você, como você acorda pela manhã. O ritual de como você come. O ritual de como você ganha dinheiro. O ritual de como você fecha negócios. O ritual de como você se relaciona amorosamente. O ritual de como você lida com seus pais. O ritual de como você lida com seus funcionários, colegas de trabalho ou cliente. Tudo na vida são rituais. Vamos falar sobre o segredo das cinzas, tá? Porque isso vai complementar o entendimento da Parashá dessa semana. Eu falei pra vocês que, então, eram feitos sacrifícios no templo sagrado. O Kohen HaGadol, que era o sumo sacerdote, ele era responsável por cuidar do templo sagrado e logo, quando ele acordava de manhã, depois do sacrifício ficar queimando durante toda a noite, ele tinha uma função, que era a primeira função do dia. Que função era essa? Ele precisava pegar as cinzas desse sacrifício e ele precisava colocar em um lugar especial, no canto do templo, no canto do altar, que era um lugar especial dentro do templo sagrado. Essas cinzas precisavam ficar lá. E as cinzas também eram oferecidas como sacrifício. Eu não tô falando sobre o animal ou sobre o sacrifício em si. Eu tô falando sobre Kabbalah. O que isso significa então? Significa que muitas vezes na nossa vida a gente pensa que coisas pequenas são insignificantes. Como, por exemplo, a forma como eu acordo de manhã. Parece que isso é insignificante. A forma como eu vou dormir. A forma como eu vou me vestir. A forma como eu vou comer. Yael, importante mesmo são os grandes momentos e os grandes dias das nossas vidas. O importante mesmo são as coisas grandes. O importante é a casa que eu quero comprar. O importante é a viagem que eu quero fazer. O importante é que eu quero encontrar minha alma gêmea. O que é importante mesmo na minha vida é que eu quero encontrar minha missão e meu propósito. Yael, o importante mesmo pra mim é eu ser feliz. Sim, esses são os grandes temas das nossas vidas. Eu concordo com você, tudo isso é importante. Mas a gente aprende na Parashá dessa semana, e essa é a energia que a gente tem que dar foco nessa semana, é que as cinzas são tão importantes quanto os sacrifícios. O que isso significa, gente? A cinza de um sacrifício, ela parece insignificante. Do mesmo jeito que parece que é insignificante o momento que você abre os seus olhos pela manhã e vai começar o seu dia. Que diferença isso faz? Do mesmo jeito, eu vou acordar e eu vou precisar tomar banho, vou precisar tomar café, vou precisar fazer reunião, vou precisar ir para o meu trabalho, vou precisar fazer as minhas coisas, depois eu vou precisar comer à noite, vou precisar tomar um banho, vou precisar fazer meu exercício físico, vou precisar estudar.
Do mesmo jeito, Yael, eu vou precisar fazer todas essas coisas. Qual é a importância da forma como eu abro os meus olhos pela manhã? A importância é que cada coisa que você faz está construindo o seu legado, está construindo a sua vida, está alimentando você, está alimentando a tua experiência na Terra. Não é um simples abrir de olhos pela manhã. Abrir os olhos pela manhã é a sua função vital. Isso é o que o teu corpo faz. Se você quer estar alinhado com a tua alma, eu te pergunto, o que você vai fazer para que a sua alma conduza a forma como você vai acordar pela manhã? A gente tá treinado a alimentar o corpo, a dar muito mais enfoque pro físico, pro externo, pro que as pessoas dizem, pro trânsito, como eu falei, pro salário que vai vir no fim do mês, pra viagem que eu quero fazer, pra mudança de país que eu tô fazendo, pra casa que não sei o quê. A gente foca no externo, no externo, no externo, no externo, e a gente se esquece que você preenche o teu tempo nas coisas que você tá fazendo. Você, e quando eu falo você, eu falo alma, eu não falo corpo. Eu falo que a tua alma preenche. A forma como você acorda de manhã, se você acorda com gratidão, se você acorda na sua manhã olhando para o teu dia e pensando em todas as coisas incríveis que você pode fazer para preencher o seu tempo no seu dia. Quem você quer ser no seu dia? Quem você quer ser na reunião de trabalho? Quem você quer ser tomando banho? Quem você quer ser lavando uma louça? Quem você quer ser comendo? Quem você quer ser pro seu pai, pra sua mãe, pros seus filhos, pros seus irmãos, pro seu marido, pro seu namorado, pra sua esposa? Quem você quer ser, a intenção que você coloca preenche o seu tempo. As cinzas era, na verdade, por que essa era a função primeira? O sumo sacerdote precisava de uma roupa especial para pegar as cinzas. Por que ele precisava de uma roupa especial para pegar a cinza? O resto, o importante não é o dinheiro no final do mês, o importante não é o título, o casamento, o importante não é o prédio que você mora, o importante não é o carro que você compra, o importante não é o título que você tem. Cabalisticamente falando, eu vou dizer para você, não. O importante mesmo é a cinza. O importante mesmo é como você abre o teu olho. O importante mesmo é a consciência que você tem quando você está alimentando o teu corpo. O importante mesmo é a intenção que você coloca quando você olha no olho de uma pessoa. O importante mesmo não foi o meu casamento. O importante mesmo é o que ninguém via do meu casamento. A consciência. O que ninguém via que eu estava fazendo. Que ninguém sabia que eu estava fazendo. Enquanto eu estava ali, dentro de mim, focada na minha presença, meditando por cada pessoa que estava ali. Meditando para que a minha alma, com a alma do Dudu, fosse capaz de trazer o maior luz possível, trazer amor, trazer consciência, que a gente pudesse evoluir juntos, que a gente pudesse ser um pilar positivo no mundo, para que outras pessoas também pudessem sentir isso. Que a gente pudesse, trazer o melhor possível para todos que estavam ali, para quem não estava ali. Ninguém vê esse tipo de coisa. O nome disso é consciência. Mais importante do que o casamento era o que ninguém estava vendo do casamento. E é isso que eu aprendi com a Kabbalah. Isso não me torna mais especial. Isso só me torna uma pessoa que aprendeu os conceitos da Kabbalah, que cada um de nós aqui podemos viver se a gente virar essa chave. Mais importante do que o ritual em si é a consciência que você tem fazendo o ritual. E tudo na vida são rituais. Você acha muitas vezes que então tem aqueles grandes momentos da vida, que é o momento da promoção, é o momento que você vai dobrar de salário, é o momento em que você vai mudar de casa, é o dia do teu casamento. E a verdade é que como a gente vai preencher esses dias, a consciência que a gente vai ter preenchendo essas coisas que a gente faz, isso é o mais importante. A roupa especial para colocar a cinza no altar, a cinza do sacrifício. A cinza do sacrifício. A coisa mais, que parece a menos significante, é uma das mais importantes. É a primeira atitude. A primeira atitude, então, tem a ver com o sacrifício. Então, você acorda de manhã e a sua tendência natural é sair e começar o seu dia, certo? Porque a gente tem um monte de coisa pra fazer. Então, é acordar, abrir os nossos olhos. Eu só abri os meus olhos. É levantar da minha cama, lavar meu rosto, escovar os meus dentes, tomar o meu banho, fazer meu exercício, tomar meu café da manhã.
Ok, mas não. As cinzas, quanto a gente se preocupa com as cinzas? As cinzas do sacrifício. Então a gente está falando de sacrifício, que significa você sacrificar os seus instintos imediatos. Antes de levantar da cama, coloca uma intenção de gratidão. Antes de levantar da cama, fala o que você quer que aconteça no seu dia, quem você quer ser no seu dia, o que você quer levar para as pessoas, que exemplo você quer ser. A cinza é mais importante. Quais são as primeiras palavras que você começa o seu dia? Quais são os primeiros pensamentos que você tem quando você acorda? Parece insignificante. Parece insignificante segurar a porta do elevador para uma pessoa que está chegando no prédio. Parece insignificante ser gentil com o porteiro. Parece insignificante dar um sorriso para uma pessoa que cruza o teu caminho na rua. Parece, só parece insignificante. Mas a sua vida é feita de cada um desses momentos. A nossa vida é feita de cada um desses sacrifícios, ou seja, você sacrifica o seu olhar para dentro, você sacrifica o seu próprio egoísmo para olhar para fora, para olhar para o mundo, para entender que a vida não é só sobre você. A vida é sobre Deus ter colocado você na terra, o Criador ter trazido você para o mundo, para que você tenha um efeito positivo na vida das pessoas. E quando a gente entra nesse lugar, quando a gente deixa cair por terra o nosso autocentrismo, nosso egoísmo, nosso mundo voltado para o nosso umbigo, e quando a gente assume a responsabilidade. Para mim, estudar Kabbalah, ser professora de Kabbalah, é assumir a responsabilidade de trazer luz para o mundo. E isso, gente, não é meu. Isso é o que eu aprendi com a minha professora Karen Berg. Isso é o que eu aprendi com os grandes cabalistas que vieram antes de mim. Isso é o que eu tô compartilhando com vocês para que vocês façam o mesmo. Se vocês quiserem, óbvio, né? Não para falar, nossa, como aí é o especial. Não. Seria muito... O Ravi falava, né? Como que você vai ter ego de uma coisa dessas? De um conhecimento que você teve? É um conhecimento que, se a gente praticar, todos nós podemos ser luz no mundo. Independente do que você faz, de onde você vive, de que país, de que trabalho você tenha. A Batcheva, uma grande amiga, eu tava conversando com ela nesse final de semana, e ela tava falando, né, que... Acho que era o Ravberg que falou pra ela, não lembro agora. Mas que uma pessoa, por exemplo, pode estar trabalhando limpando o chão de um lugar. E essa pessoa que tá ali limpando o chão, talvez pros olhos da sociedade isso é um trabalho menos importante. E tem uma outra pessoa, um CEO, que parece muito importante aos olhos da sociedade, tem um baita cargo, um título e etc. E essa pessoa tá infeliz da vida. Infeliz, a pessoa trata todo mundo mal e pá. A outra pessoa tá limpando o chão, parece um trabalho simples, mas essa pessoa é feliz da vida. Ela faz o trabalho dela com alegria, ela tá vivendo ali o propósito dela. Por quê? Porque ela tá usando aquela vassoura, aquele pano, aquele chão que ela tá limpando como ferramentas para ela canalizar alegria. Essa pessoa tá mais alinhada com a alma dela, essa pessoa tá trazendo mais luz pro mundo. Então a gente tem que começar a quebrar esses padrões que a gente recebe de que os títulos, os carros, as casas, as coisas, que isso é o mais importante. O mais importante mesmo, é a consciência que você canaliza ao fazer as atividades que você tem no seu dia. Porque a intenção que você colocar, gente, vai fazer você expandir a tua consciência, expandir a sua vida. Então, a gente está dizendo aqui que no final do dia, independente do que nós estejamos fazendo, independente das atividades que a gente esteja fazendo, o que você coloca de intenção e de consciência no que você está fazendo é capaz de trazer a luz para o mundo. É mais difícil porque a gente está sempre pensando que são os grandes eventos da nossa vida que importam, mas cabalisticamente falando, os grandes eventos, eles são pontos de conexão. Pensa comigo. O nascimento de uma criança, o aniversário dessa criança, um dia de bar mitzvah, bat mitzvah, comunhão,
qualquer coisa, etc., que nessas transições dentro de um caminho religioso ou não, o momento que essa criança escolhe, o adolescente, o que vai fazer na vida, entra numa faculdade, né? O casamento, o primeiro emprego, o primeiro beijo, a gente pensa que todas essas coisas são realmente as coisas mais importantes. Mas o que a gente aprende sobre essa semana, sobre a energia da Parashá de Tzav, na consciência que eu tô trazendo aqui pra vocês do que eu estudei e do foco que eu tô dando pra essa semana, que eu tô compartilhando com vocês pra gente ter esse foco juntos, né? Pra gente poder canalizar essa consciência juntos. Todas as nossas ações importam. Todas. Não tem ações mais importantes ou menos importantes. Não tem pessoas mais importantes ou menos importantes. Não tem atividades mais importantes ou menos importantes. A única coisa que existe são recipientes, opções, possibilidades para você manifestar a luz através da sua consciência. Como eu disse, é uma responsabilidade maior pensar desse jeito, mas também é uma libertação. Porque a tua vida não fica mais na mão de outras pessoas. A sua felicidade não depende da promoção no seu trabalho, ou não depende daquele cliente fechar aquele negócio, ou do teu marido a você acordar e falar como você é linda e maravilhosa. Depende da intenção que você coloca, e o efeito da tua consciência vai ser a maneira como você vai lidar com tudo que tem na sua vida. Vai ser a maneira como você vai atrair as pessoas para sua vida. Vai ser as oportunidades que você vai atrair. Não é o sacrifício, o animal, são as cinzas. A gente não dá importância para essas cinzas. A gente acha que o importante são as coisas grandes, etc. Não são. A gente está falando sobre a cinza. É claro que um marco de vida é importante, né? Um dia, né, especial, um marco de um casamento, o nascimento de um filho, tal. Tudo isso é importante, óbvio. Óbvio que é. Mas não se esqueça que para você chegar lá, foram cinzas e mais cinzas, ou seja, pequenas ações, atrás de pequenas ações, atrás de pequenas ações. São as pequenas coisas que a gente está fazendo todos os dias que vai construir o grande. Então, o foco é a gente valorizar o pequeno essa semana. A gente olhar para todas as pessoas e entender uma pessoa que parece que não tem nada a ver com a tua vida. Ela chegou para te falar alguma coisa, ela chegou para te perguntar alguma coisa. Não importa, essa pessoa é enviada direto do Criador para te dar a oportunidade de colocar a tua consciência, de injetar a tua consciência nessa interação com essa pessoa. E isso vai alimentar o seu dia. Não é a pessoa te perguntando, é a consciência que você vai ter ao olhar para ela. A olhar para ela e falar, uau, essa pessoa é uma alma muito especial. E Deus me mandou essa pessoa agora para que eu possa fazer alguma coisa por ela. O que eu posso fazer por ela? Qual a oportunidade que eu tenho? O que eu posso aprender com essa pessoa? O que eu posso receber dela? O que eu posso compartilhar com ela? Como que a gente pode fazer essa interação ser especial? É a tua intenção, é a tua consciência que vai construir isso. Então, gente, essa é a energia e a consciência da semana que eu queria compartilhar com vocês. Para que o tempo seja o nosso melhor amigo, nós precisamos dar valor, não à hora, mas ao segundo. É esse segundo. É essa ação que parece simples, que parece insignificante, que parece nada demais. Essa pessoa que cruzou a tua vida, que parece que você não sabe nem porquê. Essa pessoa, ela é a mais importante. Quando você coloca a tua presença e entende que a tua consciência tá ali construindo a tua experiência, você dá um salto quântico na tua maturidade espiritual. Você dá um salto quântico na maneira como você vai viver essas experiências na sua vida. O tempo vai passar de uma maneira completamente diferente. Por quê? Porque você entendeu a função do tempo. A função do tempo é te dar a oportunidade de manifestar a consciência através do tempo. Entende isso? Entende isso? A função do tempo é te dar a oportunidade de manifestar a consciência através do tempo. Como? Nas pequenas ações. Você nunca constrói o grande sem o pequeno. Tão importante quanto o sacrifício no altar são as cinzas. Esse é o ensinamento cabalístico, gente. Vamos praticar isso então na semana, dando atenção às pequenas coisas, dando atenção ao que parece insignificante. Parece que as pequenas ações não são relevantes. Coloca a tua consciência ali, traz vida para essas ações. Coloca a tua intenção no lugar certo, a tua kavaná, tá bom?
vocês vão ver que ao final da semana, se a gente focar muito na nossa intenção, nas nossas pequenas ações, você vai terminar a semana muito mais energizado do que drenado. O tempo vai se tornar o seu melhor amigo. Fechado? Vamos praticar isso, gente? Eu quero pegar aqui só alguns comentários. Não, gente, a Purim já foi, tá? A Purim já aconteceu no sábado à noite. Agora a gente tá falando sobre como o Purim já aconteceu. A gente tá agora falando sobre a Parashá de Tzav, tá bom? Exato, nada como uma visão cabalística na vida. Concordo 1000 vezes, 100%. Tudo a ver, dizer não para o que nos destrói. Perfeito, perfeito, gente. É isso aí. Então, pessoal, muito obrigada mais uma vez. Gratidão à presença de todos vocês. Shavua Tov, ou seja, que essa semana seja muito boa, seja ótima, seja excelente. A gente se vê na nossa próxima live essa semana. Um beijo pra vocês. Ótima semana e até o nosso próximo encontro, pessoal.